Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! No final da década de 1980, eu era um jovem policial em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Naquela época, nossa delegacia recebia chamadas ocasionais sobre uma casa abandonada nos arredores da cidade. Havia rumores sobre a casa ser assombrada, mas eu nunca levei essas histórias a sério. Até uma noite, quando fui chamado para investigar. Era uma noite fria e silenciosa, e a lua cheia lançava uma luz pálida sobre a casa. Ao chegar, notei que as janelas estavam todas quebradas, e a fachada estava desmoronando. Era óbvio que ninguém vivia ali há anos. Enquanto eu estava examinando a propriedade, um morador local, Sr. Jenkins, se mudou de mim e perguntou o que eu estava fazendo. Expliquei que havia recebido uma ligação sobre uma possível invasão na casa abandonada. Ele balançou a cabeça e disse: "Você sabe, essa casa tem uma história sombria." Ele então começou a me contar sobre uma família que morava lá, os Smiths. A história foi trágica, envolvendo a morte misteriosa de todos os membros da família em uma noite sombria há muitos anos. Eu estava disposto a descartar a história de Sr. Jenkins como uma lenda urbana quando ouvimos um som vindo de dentro da casa. Era um som arrastado e arrastante, como se algo estivesse se movendo pelo chão de madeira podre. Eu olhei para o Sr. Jenkins, e ele parecia tão assustado quanto eu. Com cuidado, entramos na casa, com nossas lanternas iluminando o caminho. Os cômodos eram vazios e cobertos de poeira, mas o som parecia vir de um andar superior. Subimos a escada rangente e levamos a um corredor estreito. Foi quando vimos um vulto, uma figura pálida de uma mulher usa um vestido branco. Minha primeira ocorrência foi gritar para que ela se identificasse. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, ela se virou e desapareceu por uma porta fechada. Sr. Jenkins e eu a seguimos, entrando em um quarto sombrio onde a figura estava de pé ao lado de uma janela empoeirada. Ela olhou para nós, seus olhos vazios e frios. Eu podia sentir um arrepio percorrendo minha espinha enquanto ela lentamente levantava a mão e apontava para a janela. Sr. Jenkins, com uma expressão de terror no rosto, começou a falar em voz alta, recitando uma oração. A figura então estava diante de nossos olhos. Nunca soubemos o que realmente aconteceu em casa, mas Sr. Jenkins e eu saímos de lá com uma sensação de que testemunhamos algo sobrenatural. O mistério da casa abandonada e a amizade da... Há alguns anos, durante o período em que eu trabalhei como policial noturno em uma cidade pequena e isolada, vivi uma noite que assombrou meus pesadelos por anos a fio. Aquela noite mudou minha perspectiva sobre o mundo, revelando os horrores que podem se esconder nas sombras. Era uma noite de outono. A escuridão já havia envolvido a cidade. A chuva fina pingava do céu, criando um clima melancólico. Era um turno noturno como qualquer outro, cheio de chamadas rotineiras e aborrecimentos triviais, até que um chamado inusitado veio pela rádio da viatura. Era uma ligação de emergência de um morador local, relatando barulhos estranhos e gritos vindos de uma casa abandonada na periferia da cidade. Como eram minhas obrigações responder a tais chamados, dirigi até o local indicado. A casa era uma estrutura antiga e decrépita,
que parecia ter sido abandonada por muitos anos. Quando saí da viagem, uma sensação arrepiante percorreu minha espinha. As luzes da rua lançavam sombras inquietantes sobre a casa, tornando-a ainda mais sinistra. Enquanto me aproximava da porta, comecei a ouvir os filhos, escondidos, gemidos e sussurrantes que são óbvios vir de todos os lados. A porta da casa rangeu quando a empurrei, revelando a escuridão absoluta do interior. Acendi minha lanterna e avancei com cautela, minha mão direita segurando firme o frio onde estava relacionada a minha arma. À medida que explorava os cômodos da casa, uma sensação crescente de desconforto se instalava. Os filhos continuaram, mas não havia ninguém à vista. À medida que subia as escadas rangentes que levavam ao andar de cima, os ruídos ficaram ainda mais altos e angustiantes. Ao chegar ao corredor no andar de cima, notei uma porta entreaberta à minha esquerda. Lentamente, empurrei-a, revelando um quarto escuro e úmido. A lanterna ilumina um cenário perturbador. Havia desenhos enlouquecidos nas paredes e objetos quebrados espalhados pelo chão. No centro do quarto, vi algo que fez meu coração gelar. Uma figura encolhida e grotesca estava deitada no chão, emitindo gemidos que ecoavam por toda a casa. Parecia um ser humano, mas estava distorcido e deformado, seus membros contorcidos e rosto distorcido por uma agonia indescritível. Sangue escorria de feridas visíveis, e seus olhos vazios olharam diretamente para mim. Desnorteado, recuei do quarto, mas, em um instante de coragem, decidi me aproximar da figura. Perguntei se pedia ajuda, mas não recebi resposta além de gemidos e respiração ofegante. Aproximei-me o suficiente para tocar seu ombro, e foi quando uma criatura se virou para mim. Seus olhos, antes vazios, agora estavam cheios de uma fúria intensa. Um uivo gutural escapou de sua garganta, e ele se lançou em minha direção. Em um instante de pura sobrevivência, saquei minha arma e atirei. A figura caiu no chão, finalmente silenciada. Tremendo de terror, liguei para a central e relacionei o incidente. Outras viagens chegaram ao local, e a casa foi investigada de maneira minuciosa. Ficou claro que a figura não era um ser humano, mas algo que desafiava qualquer explicação lógica. Era como se tivéssemos encontrado uma manifestação de pesadelos profundos. Anos se passaram desde aquela noite aterrorizante, mas as imagens e os filhos daquela casa abandonada ainda me assombram. Nunca soube o que encontrei naquela noite, e talvez seja melhor assim. O que quer que fosse, me fez questionar as fronteiras da realidade e o que habita nas sombras mais sombrias do mundo. Eu trabalhei como policial na cidade costeira de Ravenshollow, onde o mar, a névoa e as histórias de pescadores assombravam nosso cotidiano. A cidade tinha uma história de naufrágios misteriosos e desaparecimentos inexplicáveis, mas eu nunca levei essas lendas a sério, até a noite em que enfrentei o terror no cais. Era uma noite nublada e úmida, típica de uma cidade litorânea. Eu estava fazendo minha ronda noturna de rotina quando uma chamada do nosso centro de operações me despertou. Alguém relatou gritos e barulhos estranhos vindos do cais, onde alguns pescadores noturnos costumavam trabalhar. Quando cheguei ao cais, a escuridão era espessa e a névoa do mar encobria tudo. O farol, normalmente uma referência brilhante, estava apagado. As únicas luzes eram os postes enferrujados ao longo do cais, criando sombras grotescas na escuridão. Os gritos cessaram quando cheguei, mas algo no ar me deixou arrepiado. Conforme eu me aproximava do final do cais, ouvi murmúrios que ecoavam pela noite. Pensei que fossem as vozes dos pescadores, mas algo não estava certo. Quando alcancei a beira do cais, vi-os, uma fileira de figuras humanas, usa trajes de época, como se fossem retirados de um livro de história. Eles caminhavam lentamente em direção à água, ignorando minha presença. Seus rostos eram pálidos e vazios, olhando fixamente para o oceano.
Quando tentei falar com eles, não houve resposta. Pareciam alheios ao mundo real. Então, um dos pescadores especializados a mão indicado para o horizonte. Segui sua mão trêmula e vi uma visão que me fez perder o fôlego. Subindo do mar, como um fantasma, havia um navio de madeira, antigo e em ruínas. Suas velas rasgadas estavam esvoaçando ao vento. Parecia um navio de guerra de uma era passada. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas minha intuição me dizia que eu principalmente sairia dali. Agarrei um dos pescadores pelo braço e tentei arrastá-lo para longe do cais. Ele resistiu, seus olhos vazios fixos no navio surgindo das profundezas. Foi quando comecei a ouvir um murmúrio estranho vindo do navio, uma música antiga e arrepiante que parecia ecoar em minha mente. Finalmente, consegui arrastar o pescador para longe, mas os outros guiaram em direção ao navio, cada vez mais rápidos, como se estivessem hipnotizados pela melodia. Chamei reforços, e quando voltamos com mais oficiais, o navio e os pescadores tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado lá. Nunca descobri o que aconteceu naquela noite no cais de Ravens Hollow, mas a visão daquele navio e daqueles pescadores nunca me deixou. A cidade, com sua história misteriosa e as lendas do mar, esconde segredos insondáveis nas profundezas de seu passado.